Então a gente acordou que uma das unidades que eu ia abordar seria a questão da análise de risco do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né? Que é para-raio. Conforme o professor Raimundo já introduziu, em 2015 houve uma grande alteração da norma, né? Antes era uma norma só, uma norma inteira, né? Uma norma completa, e aí em 2015, né? Ela passou a ter 4 partes. A norma foi dividida em 4 partes. Então nós temos a NBR 5419, parte 1, que fala sobre os princípios gerais de proteção contra descargas atmosféricas. Né? Nós temos aí a parte 2 da NBR 5419, que é o gerenciamento de risco, que então a gente vai focar na palestra de hoje. Nós temos a parte 3 da NBR 5419, que é o que o professor Raimundo provavelmente ministrou na aula passada, que é a parte de projeto realmente físico de dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas, tá certo? E aí tem uma parte 4, né? Que aí é uma parte que complementa o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, que é a questão dos DPS, né? Dos métodos de proteção contra surto. Tá? Chama de MPS aqui, né? Que são os métodos de proteção contra surto. Não necessariamente é apenas o DPS, mas o DPS é um dos, né, equipamentos que podem ser utilizados aí para as medidas de proteção contra surto. Então, a NBR4 ela foca mais nessas medidas, tá certo? Bom, então, o que houve de grande mudança, né, na NBR 5419 de 2015 foi que basicamente, a grande mudança foi que ela deixou mais complexo, né, a forma de você dizer se a proteção, se a edificação ela está protegida ou não. Ficou mais complexa. Então, a nova norma, né, a 5419 de 2015, ela leva em consideração, tá? Por exemplo, aqui, ó, descargas atmosféricas que levam. Deixa eu só colocar aqui um apontador. Descargas atmosféricas que atingem diretamente a edificação, que a gente chama aqui de S1. Então, o S1 são as descargas atmosféricas que atingem diretamente a edificação. O S2 são descargas atmosféricas que não atingem a edificação, mas atingem áreas próximas, vizinhas, adjacentes, né, à edificação. Né? E o S3 seriam descargas atmosféricas que podem atingir as linhas de transmissão, né, as linhas de entrada para a estrutura, e a fonte de dano S4 seria uma descarga atmosférica que atingisse próximo às linhas de transmissão, nas proximidades das linhas de transmissão, tá certo? Na NBR antiga, não havia, assim, havia apenas um cálculo, certo? Precisa de para-raio ou o para-raio é opcional ou o para-raio é necessário. Havia um cálculo que só permitia essas 3 análises. Tá? Agora o cálculo mudou totalmente. Tá certo? O cálculo mudou totalmente e a gente vai ver como é que ele funciona nessa aula. Então, só para deixar um pouquinho mais, especificar um pouquinho mais, né? Então nós temos aqui o S1, que cai na edificação, o S2 que cai nas proximidades, e aqui são os danos que podem causar, tá? Os riscos de danos que podem causar, então tem
o risco de dano ao equipamento, o risco o RB que chama aqui, né, que é o próprio risco de incêndio, e o RA é o risco de perda de vidas humanas, levar choque, tá? Diretamente o risco de você ser atingido aí por um choque elétrico, tá certo? E aí o RA, RB, RC, tá? Que são esses riscos aqui, eles estão atribuídos à fonte de dano S1. Agora, quando o raio cai próximo, o risco é apenas em relação ao equipamento, é como se fosse o RC aqui. Ele leva um outro nome, RM, notem que RC é dano no equipamento, pequeno centelhamento, é a mesma coisa, dano no equipamento, pequeno centelhamento. Mas o fato de cair nas proximidades, o risco, ele diminui em relação ao risco de se o raio cair, né, o risco de dano, né, de o raio cair na edificação. Então, o que a gente tem que fazer agora? Calcular todos esses riscos, gente. A gente precisa calcular todos esses riscos. Então, nós temos que calcular o risco RA de levar choque, o risco RB de produzir incêndio, o risco RC do dano do equipamento quando o raio cai na edificação. A gente tem que verificar o RM, que é o risco de dano no equipamento quando o raio cai próximo à edificação. Aí tem aqui ó, RU, V e W, que é choque, incêndio e também dano no equipamento quando o raio atinge uma linha de transmissão, uma linha de ligação à edificação. E nós temos aqui o RZ, que seria o risco relacionado à fonte de dano S4, que é quando cai próxima, né, o raio cai próximo à linha de transmissão. A soma de todos esses riscos, né, vai gerar um valor probabilístico, né, vai gerar um valor total probabilístico que deve ser comparado a um risco tabelado, né? E esse risco, de maneira geral, ele tem que ser sempre menor do que o risco tabelado, tá certo? Então vamos ver mais agora. Essa aqui é a tabela da NBR 5419. É a mesma situação quando cai na edificação, quando cai próximo à edificação, quando cai na linha de transmissão e quando cai próximo à linha de transmissão. Então nós temos aqui o S1, S2, S3, S4. Os danos que podem ser, o tipo de dano que pode ser causado. E aí, claro, o D1 é ferimento, D2 é danos físicos e D3 falhas de sistemas eletroeletrônicos, né? E aí o tipo de perda que vai de L1 a L4, tá? O tipo de perda, tá? Que ela pode ter perda de vida humana, aí o L2 seria perda no caso de serviços públicos, L3 a perda de patrimônio cultural e L4 é a perda de valor econômico, tá? De maneira geral, as nossas edificações aqui, edifícios que a gente costuma trabalhar, edifícios residenciais multifamiliares, acabam entrando nessa aqui, ó, apenas L1, tá? Na L1. Mas é claro que se você for fazer um projeto, por exemplo, de um hospital, ou fazer projeto de imaginando aí, você vai fazer um projeto de o serviço de comunicação aéreo lá, né? Bom, você tem que ter uma proteção um pouco maior, né? Então você vai entrar aqui em perda de serviço humano. Oi, saiu uma pergunta aqui, o Manoel fez uma pergunta. S2 não é, o S2 ele não é a questão do equipamento, tá? O dano 3 é o equipamento. Note que o dano 3 é sempre equipamento. O D3, ó, o D3 é sempre equipamento. O S2 é o fato do raio cair próximo à edificação. E ele cair próximo à edificação, ele pode gerar um efeito eletromagnético por indução e afetar um equipamento eletroeletrônico. Tá? Então, os S's são a fonte de dano. O dano, se é
ferimento, ou se é danos físicos na edificação, ou se é falha de equipamentos internos, aí está relacionado ao D1, D2, D3, e o tipo de perda, que pode ser a perda só de vidas humanas ou perda de patrimônio histórico. Eventualmente você pode fazer um projeto de um patrimônio tombado, né? Um patrimônio que tem lá uma biblioteca, um museu, que tem lá aspectos relacionados à perda de patrimônio cultural. Então é claro que ele deve ter aí requisitos mais fortes em relação a somente a perda de vida humana. Porque, claro, já está incluso lá que também vai ter perda de vida humana. Serviços públicos aí, você tem aqui aí hospitais, vocês têm pode ser rádio, TV, né? Você não pode parar, alguns serviços que não podem parar, por exemplo, por conta de um raio, na ocasião de um raio, por danos em ocasiões de descargas atmosféricas. Hospital, por exemplo, não pode, se cair raio, não vai ter que parar a cirurgia, não pode. Você tem que ter toda uma infraestrutura para que isso não para que minimizar esses efeitos, né? Para mitigar esses efeitos numa situação como um hospital, por exemplo. Então, a gente tem aqui, né? Vou só fazendo uma visão mais abrangente, né, da NBR 5419, aqui são as 4. Imagina o seguinte, que a NBR 5419 parte 1, ela vai analisar efeitos do raio. Como é que é o raio? Ela vai analisar o raio, certo? Os riscos relacionados a esse raio, né, os riscos estão na NBR 5419 parte 2. E aí essa NBR 5419 parte 2 é que vai definir. Vai precisar de para-raio? A edificação? Será que ela precisa mesmo de para-raio? Que tipo de para-raio ela precisa? Qual o nível de proteção que precisa? NBR 5419 2 é que vai dizer. Será que apenas o para-raio é suficiente? Será que não é necessário também a medida de proteção contra surto? E aí, se apenas o para-raio for suficiente, você vai olhar a parte 3 da norma. Se você precisar de medida de proteção contra surto, aí você vai ter que olhar lá a parte 4 da NBR 5419. Basicamente isso. Então, se for comprar, né, vamos supor assim, vou comprar a norma para fazer projeto de edificações residenciais multifamiliares. Não há necessidade de comprar nem a 5419.1 e nem a 5419.4. Basta você pegar essa 2 e a 3, que é suficiente, porque dificilmente um edifício residencial multifamiliar vai precisar de medida de proteção contra surto combinado. Né? A gente fala assim, combinado, que além do DPS, você tem outras medidas de proteção contra surto. E se precisar, aí você vai lá e compra só a 4, né? Porque a questão é a questão da compra e economizar aí o valor de duas normas, né? A 1 e a 4. Então a própria norma ela apresenta o seguinte fluxograma. Como é que se faz essa verificação? Primeiro, você vai identificar a estrutura a ser protegida. Você vai pegar fatores como qual é o nível, número de raios que caem nessa região, qual é o tamanho da edificação, qual é o tipo de material que ela é construída. São vários parâmetros iniciais. Tá certo? Depois que você atribuiu esses parâmetros iniciais, você vai identificar, né, com base nesses parâmetros iniciais, você vai identificar os tipos de perdas que podem acontecer em estrutura. Se tem perda humana, se é patrimônio cultural, você vai definir isso aí. E mais alguns outros fatores que já dá para definir nesse levantamento inicial. Tá certo? Se você já identifica ali, vai ter só risco de perda humana, que é o caso de edificação residencial privativa multifamiliar, que é a L1 lá, né? É a L1. Só vida
humana. Beleza, eu já sei qual é o meu RT, que é o meu risco total. Eu consigo já definir o meu risco total. E aí eu vou calcular todos os riscos e verificar se o meu risco, né, da minha edificação, ele está aqui menor, tá? Isso aqui pode causar uma confusão, porque o risco ele é sempre vezes 10 na menos alguma coisa. Tá certo? Então, se o meu risco, tá certo? Ele for maior do que eu calculei todo o risco, todos os riscos, né? O risco A, B, C, M, U. E note que o A, B, C ele está relacionado ao S1, o M está relacionado ao S2, o R, U, V e W está relacionado ao S3 e o R, Z está relacionado ao S4, tá? E eu calculei todos esses riscos, somei todos eles e aí verifiquei que vai dar um risco R. Ah, tá, ele é maior do que o meu risco tolerável? Até ele é maior do que o meu risco máximo admitido, que eu selecionei nessa parte aqui de cima? Não. Calculei todos os R's, somei tudo e não. Então quer dizer que a minha estrutura já está protegida. Eu não preciso colocar o SPDA. Calculei todos os riscos e a minha estrutura já ficou protegida. Beleza, não precisa SPDA. Note que a norma não fala em área. Isso tem que tomar um cuidado, porque a IN10, né, que é a IN de para-raio antiga, ela falava acima de 750 metros quadrados de área ou acima de 20 metros de altura, precisava de para-raio. Agora não, agora não tem, não tem tamanho. Você vai ter que fazer esse cálculo para praticamente todas as edificações, para verificar se vai precisar de para-raio ou não. Tá certo? Todas as edificações precisam passar por essa análise. Não, independe de altura, independe de tamanho, você tem que fazer essa análise. Tá certo? Agora, imagine o seguinte. O risco aqui deu maior. Ou seja, eu não posso ter um risco maior do que o meu risco tolerável. Então eu vou precisar de proteção. Qual é a primeira coisa que eu faço? Existe um dos parâmetros, gente, lá é se a edificação tem projeto preventivo contra incêndio com extintores, por exemplo. O projeto preventivo contra incêndio básico. Um dos parâmetros. Já foi considerado aqui em cima? Se já foi considerado, ótimo, perfeito. Outro parâmetro importante nesse processo é se tem detecção automática de incêndio. Detectores automáticos de incêndio. Se a norma do bombeiro já exigir, ótimo. Você já fez o cálculo, já considerou aqui. Mas vamos supor que a norma do Corpo de Bombeiros não exigiu detecção. Você olhou lá todos os itens lá que precisa. Lembra? A IN1, parte 2 é que define esses itens, né? Você olhou todos esses itens e verificou que não precisa de detecção, mas precisa de projeto preventivo. Ótimo, beleza. E aí você calculou lá o RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW, RZ, somou tudo e, mesmo assim, o risco que deu na soma todos desses riscos aqui, ele deu maior do que o risco tolerável. Então, vai precisar de projeto de SPDA. E aí, quando você começa a colocar SPDA, você começa com SPDA nível 4, que é o mais brando. Tá certo? E aí você colocou SPDA instalado, nível 4, soma com soma os R's todos de novo e verifica se é maior do que o risco tolerável. Não deu? Volta, gente. E aí você vai, né? Aí você vai calcular novos valores de componentes de risco, né? Para esse novo SPDA. Imagina, você começa com nível 4 e calcula, verifica. Com esse para-raio aqui instalado, nível 4,
calculo novamente o R e verifico, será que ele é maior do que o RT? Se ele for menor, gente, ou igual, menor ou igual, a estrutura está protegida. E é assim que funciona. E aí você não deu, volta, aumenta lá para SPDA nível 3. Calcula de novo e verifica se R tá maior, é maior do que R tolerável. Ainda não, aí você vai ao classe 2 e classe 1. Gente, pode acontecer de você colocar classe 1 e aí ainda assim, dependendo da edificação, precisar de proteção ainda. E se você esgotou todas as possibilidades de para-raio, aí você pode aí sim adotar as medidas de proteção contra surto. Aí você vai para a parte 4 da norma. Tá? É bem comum a gente ver essas medidas de proteção, então eu vou comentar elas em seguida. Para você saber o que é uma medida de proteção contra surto, como é que funciona. Ah, mas eu já coloquei o DPS lá no projeto elétrico. O DPS do projeto elétrico funciona ótimo, mas é só ele é uma medida de proteção contra surto? Não. Né? Ele em conjunto com outras medidas, aí sim é favorável e pode ser considerado aí medida de proteção contra surto. E ainda tem a possibilidade de você instalar ainda outras medidas de proteção, tá? E aí você vai sempre, à medida que você vai aumentando essas medidas de proteção, você recalcula os riscos, porque a hora que você coloca uma medida de proteção, você vai ver que os parâmetros vão diminuindo. E isso tende a fazer o risco abaixar, toda vez que você vai aumentando. E esse processo é um processo meio que interativo, tá? Não tem jeito. Ficou claro esse processo de dimensionamento, gente? Como é que alguém tem alguma dúvida com relação a ao procedimento de uma análise de risco? Com relação ao processo, né? Só para deixar claro. Então, você vai ter algumas situações, né? A edificação precisa somente de SPDA. Você pode ter uma situação que a edificação só com MPE, só com a medida de proteção contra surto já é suficiente. Você pode ter uma situação que precisa dos dois, além do SPDA, a medida de proteção contra surto, e você tem aquela situação em que não precisa de nada. A edificação ela é pequena, ela é uma edificação né, com risco irrisório, então não precisa de nada. Né? Pode deixar do jeito que ela está, que a norma permite deixar do jeito que está. Tá bom? Então vamos só para entender como é que funciona. Uma das medidas de proteção contra surto, gente, a gente chama que é a equipotencialização. Tá certo? Qual é o objetivo da equipotencialização? É mitigar a diferença de potencial, mitigar a diferença de potencial ocasionada por um raio. A diferença de potencial a gente chama de DDP, né? Ou a tensão, né? O nosso V, que a gente calculou sempre lá, 220, 380, né? Por que a gente tem que mitigar? A gente tem que tentar criar dispositivos dentro da edificação para que você diminua a possibilidade de ocorrer. Notem que a gente trabalha sempre com probabilidade, né? A gente nunca vai zerar, né? No para-raio não existe, né? Eu vou garantir, não há garantias. Você tenta mitigar, você dificulta a ocorrência de diferença de potencial dentro da edificação. Então, como é que você faz isso? Você conecta todos esses equipamentos no para-raio. Conecta todos esses equipamentos, né? Notem que eu tenho aqui, ó, uma antena, um mastro guarda-corpo, a linha de energia elétrica entrando na edificação, a linha de telecomunicações, uma tubulação d'água enterrada. Lembrando que o raio ele pode cair perto da edificação
e acontecer de ter ali próximo uma tubulação d'água e essa tubulação d'água dá uma certa... servir como um condutor, né? Essa tubulação d'água servir como condutor que liga a edificação à área externa da edificação. Então, qual é o objetivo de uma equipotencialização? Diminuir a DDP, ou dificultar a ocorrência da DDP. Porque se não tem DDP, gente, não tem corrente. Se não tem DDP, não tem corrente. Né? Se não tem diferença de potencial, como é que a corrente passa? Tem lá o 220 e o zero, né? Entre o 220 e o zero acontece a corrente. Mas se você colocar na mesma fase, né, 220 com 220, não acontece corrente. Certo? Então vamos na sequência. Então tá aí, ó, uma maneira de você fazer equipotencialização na edificação. A famosa gaiola de Faraday. Então note que, para um para-raio, quando a gente usa a estrutura como a estrutura, a própria ferragem da estrutura, como um componente do sistema de para-raio, você favorece muito o sistema. Então é o ideal para o para-raio você utilizar a estrutura da edificação como condutor. Porque não tem como você fazer uma ligação metálica numa laje, por exemplo, ou os pilares e vigas, não tem como você fazer uma ligação metálica externa melhor do que a própria estrutura. Tá certo? Então a hora que você coloca a estrutura no sistema de para-raio, e se a estrutura estiver bem conexa, né, tiver com medidas de garantias de conexidade, você tem uma solução perfeita, uma situação ideal. Tá certo? E note que ainda você pode setorizar medidas de proteção. Ou seja, você tem lá, a estrutura está como um sistema que recebe o para-raio, mas eu estou lá numa sala de centro cirúrgico. E aí eu quero reforçar as medidas nesse ambiente. Então, naquele ambiente eu posso fazer um reforço. Tá? Note que aí eu tenho uma situação mais rígida em setores da minha edificação, e a norma permite isso. Tá? A norma de para-raio permite isso. Não é aquela questão, eu vou fazer para a pior situação, fazer tudo para a pior situação. Não. Ela permite que você vá lá numa situação específica e proteja, por exemplo, um CPD. Eu tenho lá um centro de processamento de dados da minha empresa. Se cair um raio aqui, eu não quero que a minha empresa pare de produzir. Por quê? Porque se ela parar de produzir, eu vou ter perda de valor econômico. Né? Então, vamos fazer a proteção da sala de processamento de dados, da sala de telecomunicações. Tá certo? Uma outra coisa que vocês podem achar estranho aqui embaixo é essa malha no chão. Gente, imagine o seguinte, que você tem aí uma universidade, né? Uma universidade em que tem prédios separados, né? Prédios separados. E aí você tem pessoas andando na chuva, aí é que tá. Porque quando você está trabalhando numa edificação residencial multifamiliar, você praticamente assume que numa situação de tempestade, as pessoas estarão todas dentro da edificação. Agora, nem sempre vai acontecer isso. Nem sempre vai acontecer isso. Numa universidade, as pessoas, às vezes, em uma situação de tempestade, precisa cumprir o horário, precisa atravessar de um bloco para o outro e coisa e tal. Então, você pode fazer o uso de malhas no chão para fazer a equipotencialização no piso. Tá certo? Se por acaso uma onda eletromagnética de um raio cair próximo à edificação, você garante que ao dar um passo, né? A dar um passo, você naquele quadrado você está num ambiente de mesmo potencial elétrico.
E aí você garante que não aconteça lá a famosa ADP e a corrente, e que essa corrente, de repente, não passe pelo corpo de uma pessoa que está caminhando num pátio, por exemplo. Tá certo? É uma situação de medida de proteção contra surto. Só para vocês terem ideia, né? Quando o raio cai num pasto de gado Nelore, por exemplo, você vai matar alguns gados, mata lá 10 gados numa paulada só. Por quê? Porque o gado ele é um quadrúpede, ele tem ali a distância entre uma pata traseira e a dianteira é muito longa, é muito distante em relação ao homem. E quanto mais distante é esse apoio no chão, de acordo com o raio cai, ele forma uma DDP de tensão, porque a tensão vai diminuindo ao longo do chão à medida que ele vai se dissipando, né? Ao longo do trajeto. E aí você vê aqui que o V2 é maior do que o V1, no caso de um quadrúpede e de um ser humano. E é essa corrente de passo que eu conversei, que eu falei para vocês ali, né? De você estar com, de repente, um passo mais aberto, com os dois pés apoiados, e pode, de repente, ali dar uma DDP por ocasião de raio. Agora, se eu tiver uma malha como aquela que eu apontei aqui no chão, essa malha vai fazer com que todo o chão esteja, todo o piso esteja na mesma DDP. Então ele vai fazer o quê? Que essa tensão vai estar tudo numa linear aqui, né? A tensão vai ser linear, então não vai causar a DDP. Se não tem DDP, não tem corrente, aí não vai de repente causar uma parada cardíaca ou uma parada muscular, enfim. Tá certo? Gente, e aí, né, só para você ter ideia, que nem sempre, né, imagine nós, engenheiros, né, nós estamos tocando uma obra de uma estrada a campo aberto. Como é que você vai fazer medida de proteção contra surto ou medida de proteção de para-raio em campo aberto? Não tem como, né? Não tem como. Pode ser a própria laje. A malha da laje, pode ser. Pode ser a malha da laje ou pode ser apenas com cabos mesmo. Tá? Pode ser. A Suane perguntou aqui se essa malha do prédio ela pode ser emendada na malha da edificação. Claro. Até falei, né? O ideal de um para-raio é você usar a estrutura dele como terminal aéreo. Como descidas, né? Como descidas, não como terminal aéreo. Terminal aéreo a gente só consegue utilizar quando a cobertura é metálica. Né? Quando a cobertura for metálica, é a melhor situação de todas. Né? Você tem toda a cobertura metálica, então é a melhor situação de todas. Né? Enfim. Imagine essa situação, né? Você foi contratado para tocar uma estrada e aí, nessa estrada, você não tem como. O que vai fazer com o pessoal que está trabalhando no trecho, né? Quem está trabalhando no trecho, como é que vai fazer com eles? Não tem o que fazer. Ou, ao contrário, lembra que eu falei ainda há pouco, você tem uma fazenda com gado Nelore e você está lá fazendo projeto. Quando é gado Nelore, se cair um raio, vira churrasco na hora, né? Vai para abate. Né? Na verdade, já foi abatido, né? O gado cai morto e daí a carne vai virar churrasco. Isso é gado Nelore. Mas agora vamos ver a situação. Você foi contratado para fazer um projeto para raio de um aras de cavalos de raça, cavalos de caríssimos, um cavalo aí de não sei quantos milhões de dólares. Como é que você vai fazer a proteção desses cavalos? Num pasto. Aí existe aqui o que a gente chama de detecção de raios. Isso também funciona para quem trabalha em trecho, quem trabalha em usinas hidrelétricas, trabalha com topografia, trabalha ou até no questão do aras. Por quê? Porque se você detectar uma tempestade, ou se você detectar uma possibilidade de raio, você recolhe todos os cavalos, recolhe toda a sua equipe de mão de obra, se for o caso,
para um lugar seguro. Tá? Num trecho é só você colocar a equipe toda dentro do container, por exemplo, metálico. É o melhor lugar que tem para proteger do raio. Né? Você pega a equipe inteira e bota dentro do container. Né? Uma gaiola de Faraday 100%. No caso dos cavalos, você vai levar pro estábulo, e aí, claro, no estábulo aí tem a questão da perda de valores econômicos, aí você faz o para-raio ali, né? O para-raio para que não tenha problemas. Inclusive essa questão aqui, nessa malha, né? No chão. Por que não fazer uma malha no chão, embaixo do estábulo, para prevenir que aconteça isso aqui dentro do estábulo? Com cavalo de raça. Então, note que há várias situações. A questão é que a norma antiga, ela era boa porque ela era fácil. Mas ela não previa essas peculiaridades, né? De proteção. Vamos adiante. Então, agora vamos ver uma medida de proteção contra surto que é comum de acontecer nas nossas edificações e a gente ignora. Né? Então, quem é aluno do professor Raimundo provavelmente já aprendeu o modelo eletrogeométrico, né, que é o de esfera rolante, né, com raio R. Quem é meu aluno vai aprender hoje, depois dessa aula de medidas de proteção contra surto, eu vou falar a parte do para-raio, né, propriamente dito. Então note o seguinte, ó, eu tenho aqui um para-raio, uma haste, eu tenho ali um guarda-corpo metálico, e eu tenho aqui um equipamento, uma antena metálica, que está protegido aqui está num ambiente protegido. Beleza, perfeito. Para o para-raio, isso aqui é perfeito. Está corretíssimo. Essa estrutura aqui que não pode ultrapassar essa linha, né? Essa linha da esfera rolante. Ela tem que ficar dentro. Se ultrapassar, você vai ter que elevar aqui tanto um lado quanto o outro para que isso não, para que essa estrutura metálica fique protegida, né? Dentro dessa área. Mas isso não quer dizer que se um raio cair aqui, ele não vai produzir um efeito eletromagnético que pode induzir, através desse equipamento, uma carga para dentro da edificação, até porque esse equipamento normalmente é ligado direto nos equipamentos eletrônicos. Então, qual é a questão aqui? Você vai ter que colocar um DPS. Eu estou colocando um DPS num equipamento que normalmente está fora do projeto elétrico, né? E são essas medidas, não são só essas, tá, gente? São várias outras. Isso aqui eu só trouxe algumas que são claras de medidas de proteção contra surto que podem ser adotadas em colaboração, né? Juntamente com o DPS elétrico, né? O DPS normalmente ou a gente coloca no abrigo de medidores e depois a gente coloca um outro no quadro de distribuição e acabou. DPS. Eu estou falando outro tipo de DPS, outras análises. Tá, tem linha, por exemplo, de rede de hidrantes. Rede de hidrantes do pátio. Rede de hidrante é uma tubulação metálica. Tubulação metálica que, num determinado momento, ela conecta, inclusive, que se encosta numa caixa metálica, que é o abrigo para hidrante. Alguém pode levar um choque ali, por ocasião de raio. Então eu tenho que tomar esse tipo de cuidado, tá? Com todas as... você tem que fazer uma análise global de tudo que está entrando para a edificação e fazer uma análise. Então você vai ver aqui que esse ZPR 0 aqui, normalmente ele joga o ZPR 0 como se fosse uma área externa à edificação, tá? E aqui, se você for ver o para-raio, ele está na estrutura. Para-raio estrutural. Esse aí, sinceramente, para mim, é o melhor para-raio que tem. Então, vamos na sequência. Então, vamos lá.
para vocês entenderem aqui, né? Dei um zoom lá naquela tabela. Então eu tenho lá o RA, RBRC, que corresponde ao S1, o RM, que corresponde ao S2, o RU, V e W, que corresponde ao S3, e o RZ, que corresponde ao S4. Quando eu falo S, eu estou falando danos na estrutura, danos próximo à estrutura, quer dizer, raio na estrutura, raio próximo à estrutura, raio na linha e raio próximo à linha. Tá certo? E aí, gente, lembram lá do L1, que é o tipo de perda? Perda de vida humana, perda de vida de serviço público. Devido ao tipo de perda, o meu risco tolerável vai aumentando. Tá? De acordo com o tipo de perda, o meu risco tolerável vai aumentando. Então, pode ver, a pior situação é perda de serviço público, no caso do hospital, por exemplo. Então, em vez de ser 10 na menos 5, o que significa esse 10 na menos 5? É a possibilidade dele acontecer na proporção de 1 para 100 mil, 1 para 1.000 e 1 para 10 mil. É probabilidade, gente. Essa é a probabilidade do risco acontecer. 1 para 100 mil, 1 para 1.000 e 1 para 10 mil. Tá? Ou seja, se o risco ele for de acontecer ele for menor, né, do que o risco tolerável, menor ou igual, a estrutura está protegida. Caso contrário, eu sou obrigado a ficar colocando medidas de proteção até que a estrutura fique protegida. O cálculo do risco, a fórmula é sempre essa aqui, gente, ó, todas elas. Tá? Note que eu tenho aqui ó, o RA, RB, RC. O que muda aqui ó, é A, B, mas o cálculo do R é sempre a mesma fórmula. O que muda são os parâmetros internos. Então, o R pode ser A, B, C, M, U, V, W e Z. Tá? Esse R. Porque o X, né, ele varia de A a Z. Mas o Y, gente, ele varia de D a I. Por quê? Porque para A, B e C é D. Para M é M, para U, V e W é L e para Z é I. Tá certo? E para cada um desses tem lá um cálculozinho que tem que ser feito. É danado isso. É danado, exatamente. Tem um cálculo para ser feito. O NY tem um cálculo para ser feito. Aí, para cada tipo de risco, tem que ser observado uns parâmetros. É parâmetro pra caramba, gente. Não dá para a gente olhar todos os parâmetros aqui nessa aula, tá? Então, basicamente, como é que eu calculo aqui o NY, né? O NY. O resto é tudo calculado ou tabelado, tá? Mas como é que eu calculo o NY? Por exemplo, o NY ele é calculado de acordo com esse NG. Esse NG é o número de eventos perigosos que acontecem na sua região, que é o número de raios que acontecem por quilômetro quadrado por ano. Tá certo? Esse aqui é o NG. Essa área aqui, ó, ela varia, porque ela pode ser, por exemplo, se o raio cai na edificação, eu vou usar o AD. Se o raio cai próximo à edificação, eu vou ter que usar esse AM aqui, ó, essa área aqui. Se o raio cai na linha de transmissão, eu vou ter que usar o AL, que é 40 vezes o LL. Agora, se o raio cai próximo à área a próxima linha de transmissão, eu tenho que usar esse 4.000 metros, tá? Vezes o LL, que é o comprimento da linha. E aí na norma diz que, olha, se eu não sei o comprimento da linha, eu sou obrigado a colocar 1.000 metros. E ainda eu tenho a situação de uma construção adjacente. No caso de uma subestação, por exemplo. Uma subestação que está fornecendo energia para a edificação. Se eu tenho a subestação, se eu tenho o comprimento dessa linha, perfeito. Eu calculo a área adjacente e coloco aqui junto com a LL na linha.
Perfeito, tranquilo. Agora, se eu não tenho a construção adjacente, que eu posso simplesmente ignorar, tá? E eu não sei o comprimento dessa linha, eu vou ter que usar 1000 metros. A norma manda usar 1000 metros, tá? A NBR 5419. Então eu sempre vou ter que considerar esse AL vezes 1000, ou esses 40, no caso, 40 vezes 1000, ou esses 4000 vezes 1000. Tá? Perfeito. Então, basicamente, assim, ó, só para a gente ter uma ideia geral. Tá, e para calcular esse AD, para calcular, tem lá as formulazinhas, tá? Prontas já na norma, tá? Para calcular o AD, que é em função do L, do W e do H. Tem as formulazinhas prontas, é só aplicar lá na formulazinha e já calcula a área. E aí tem uma planilha resumo aqui, né, gente? Então, note que quando eu tenho a fonte de dano S1, eu vou ter 3 riscos, né? Três danos, que é o dano de ferimento, né? O dano de choque, o dano de efeitos físicos, que é, no caso, uma destruição da edificação, ou falhas de equipamentos eletrônicos, tem o RC. Note que a única situação que aparece é quando eu tenho a descarga igual, assim, né, ou parecida, é quando eu tenho a descarga na linha, na linha elétrica adjacente, que está conectada. Eu também vou ter o ferimento, o choque D1, o dano, né, o dano na edificação e também os danos, as falhas dos sistemas eletromagnéticos dentro da edificação. Né? Só que aqui ele já coloca ó, o NL mais... O que é isso aqui? Esse aqui é da estrutura adjacente. Tá certo? Vai pegar o N da linha mais o N da estrutura adjacente, que é calculado lá em função da área lá, né, que a gente já acabei de mostrar. Tá certo? Mas notem que a fórmula é sempre as mesmas, ó. NPD, NPL, 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 NPL. Só muda aqui que é o W, V. É porque para identificar que quando é na edificação eu tenho uns parâmetros, quando eu tenho, quando perto da edificação eu tenho outros parâmetros que não são iguais aos primeiros, né? Claro, são, né, a maior risco mesmo de dar algum problema é no S1, o S1 sempre é o maior, mas note que isso vai... E a soma de todos eles dá o meu R1. No caso, R1 eu digo quando é R1, que é R do L1. L1 que é a perdas de vida humana. Né? Se eu considero L2 quando o R2, quando estou calculando para perdas de patrimônio cultural, por exemplo. E assim por diante. Tá certo? Aqui está uma... E todos esses parâmetros aqui, gente, vai ter uma formulinha específica baseada numa tabela. São várias tabelas, tá, gente? Então, e aí eu trouxe aqui pra gente um exemplo da própria norma, pra gente ter uma ideia, tá? Basicamente, blocos de apartamento, que é o que a gente mais encontra. Ele fez 2 cálculos aqui. Um para uma estrutura de 20 metros e uma para a estrutura de 40 metros de altura. E aí ele separou em 2 zonas. Lembrando que um edifício de apartamento basicamente é prédio de apartamento e a parte externa. Só que a parte externa do prédio de apartamento, numa situação de chuva, a gente não considera, porque prédio de apartamento é para abrigar todo mundo, né? Não é para as pessoas ficarem andando na chuva. Então, se acontecer de for um outro tipo de prédio e as pessoas caminharem na chuva, aí você vai ter que considerar aqui o Z1. Aqui o Z1 ele está praticamente desconsiderado, tá? Que é a área externa. Mas se eventualmente as pessoas caminharem aqui por fora, você vai ter que considerar. Tá certo? Aqui entra o famoso NG, que é aquela densidade de raios na Terra, né? Gente, aqui ele fez uma sacanagem. Ele utilizou 4 raios por quilômetro quadrado por ano. É uma sacanagem, por quê? Porque aí você vai olhar a tabela,
né, lá no INPE, né, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, essa tabela aqui, você vai ver que se a gente pegar aqui, ó, Blumenau está mais ou menos nesse ponto aqui, nós estamos mais ou menos, a gente está entre o verde e o amarelo, está aqui entre 9 e 11, gente, ó. Então, no nosso caso, ele colocou 4, que é o azul, note, a menor parte daqui, quase nem tem área azul, no Brasil inteiro isso, é mais ou menos assim, tá? Na própria norma, na parte 2, né, tem essas tabelas, tem isso aqui por região. Eu peguei região sul e dei um zoom aqui. Então nós temos aqui, basicamente, nós temos aqui 9 raios por quilômetro quadrado por ano. E o danado adotou 4. Aí, perfeito, né? Botou 4. Ótimo, por quê? Claro que ele quis mostrar uma prova, né? Que uma edificação de 20 metros poderia não precisar de para-raio de altura, né? Poderia não precisar de para-raio, mas, claro, com 4, se eu tiver 9, eu vou mais do que dobrar o valor do resultado final, do risco. Lembrando que é tudo vezes, né? Você lembra ali? É N vezes, é tudo vezes, tudo proporcional. Então, se eu aumentar isso aqui, gente, ele aumenta meio que proporcional. Não tem jeito. E eu tenho aqui também as dimensões de edificação, LW, que ele colocou aqui, ó, 30 por 20. Note que tem 30 por 20 de comprimento. E ele pode ter 40 ou 20 metros de altura. 40 ou 20 metros de altura. Aí ele começa a buscar alguns fatores, gente. É tudo tabelado ou através de equação. É essa sequência mesmo. Então ele foi lá na tabela A1 e pegou o fator de localização da estrutura, uma estrutura isolada. O SPDA ele considerou variável porque ele vai colocar vários tipos de SPDA, ele vai considerar sem SPDA, depois com SPDA, nível 4, nível 3, nível 2, nível 1. Ligação equipotencial ele considerou nenhuma. Blindagem espacial externa também nenhuma. E aí ele foi pegando os valores desses parâmetros aqui. Tem que seguir nessa sequência mesmo. Tá? Eu não vou indo em tabela por tabela, porque senão a gente ia virar um pandemônio. É muita tabela, muito parâmetro. A mesma situação aqui, gente. Ó. No caso da linha de energia, ele pegou o comprimento de 200 metros, e aí, de acordo com a característica dessa linha de energia, que é enterrada, é de baixa tensão, é ambiental suburbano, ele foi pegando os fatores, porque tudo isso aqui vai dar subsídio para calcular lá o RA, RB, RC, enfim, todos aqueles riscos lá. Tá certo? Então, quando cai na linha de energia e quando cai na linha de sinal. Linha de sinal é a linha de internet ou telefone. Nesse caso, se for fibra ótica, a norma permite você desconsiderar a linha de sinal. Tudo zero isso aqui não existe. Se for fibra ótica. Se não for fibra ótica, aí você tem que considerar. Tá? Tá vendo o risco do raio cair pela linha de sinal. Aí, mais um monte de parâmetros, tá? Parâmetros de entrada, tipo do piso, madeira. Ou seja, de acordo com várias possibilidades, ele foi pegando os respectivos parâmetros. Tem uns parâmetros que são de 1 e vai até 0, né, até um valor próximo a 0, porque, ou seja, à medida que você vai colocando, por exemplo, não tem DPS coordenado, mas se você coloca, esse valor já é um valor menor do que 1. É 0,5, por exemplo, ou seja, vai diminuindo na hora de você fazer as multiplicações. E assim por diante. Tá certo? E aí o bom da norma é que ele mostra assim, qual é a tabela que você tem que olhar ou a equação que você tem que observar para chegar no resultado. Tá? Aqui foi o que eu falei para vocês, que a zona Z1 praticamente é zero, o risco é zero, tá, para a zona Z1. E aí segue, vai para a tabela. E aqui é a tabela final, gente, tá?
Aí ele pega o edifício aqui com 20 metros e com 40 metros. Ele considera 3 tipos de risco: risco baixo, ordinário e alto. É o nosso famoso leve, médio e elevado, lembra? Médio, leve e elevado. Acontece que, como as normas são diferentes, ele diz o seguinte: risco baixo é quando eu tenho uma edificação que seja menor ou igual a 400 megajoules por metro quadrado de risco de incêndio. E a gente sabe aqui pela nossa IN 03, a IN 03 lá da norma do bombeiro, que edificações lá do cálculo do risco de incêndio, o cálculo determinístico, opa, caiu aqui aguardando voltar, deve ser a minha internet. Deve ser a minha internet que caiu. Sim. Voltou, gente? Voltou? Sim, voltou. Beleza, então vou dar continuidade aqui. A gente vê lá na IN 03, tá? Do Corpo de Bombeiros, que é o cálculo do risco de incêndio, é pela IN 03, que existe um método lá chamado método determinístico, tá? Em que você vai numa tabela e vai vendo, de acordo com o tipo da edificação, qual é o risco de incêndio dessa edificação. No caso de edificações residenciais privativas multifamiliares, que é a nossa realidade aqui, na sua maioria, para esse tipo de edificação, o risco é 300 megajoules por metro quadrado. Então ele entra como risco leve, porque ele é menor que 400 megajoules, ou risco baixo, né? Que é 400 megajoules por metro quadrado, ele é menor. Então, se fosse aqui para Santa Catarina, seria baixo aqui, né? Seria baixo. E para baixo a gente tem essa condição aqui, ó. Se eu tenho 20 metros e o risco for baixo, eu vou ter aqui um valor de risco, né, de 0,8 vezes 10 na menos 5. Que é menor do que 1 vezes 10 na menos 5. Que é o que a gente considera como risco tolerável. Para quando é que só leva em consideração a perda de vidas humanas. Né? Não é nem patrimônio cultural, não é nem serviço público, um prédio de apartamentos, então a gente só leva em consideração a perda de risco de vida humana. Então, considerando todos aqueles fatores que estavam lá, risco baixo, tipo de risco de incêndio baixo, aí nenhuma classe de SPDA, não vou instalar SPDA nessa edificação, e não vou colocar nenhuma proteção contra incêndio, nenhum projeto contra incêndio, né? Que a gente chama projeto contra incêndio é o projeto, a gente chama de manual, né? Que é extintores, hidrantes, são sistemas manuais. O automático aqui é quando eu coloco detectores de fumaça, por exemplo. Aí ele considera automático. E aí eu vou ter alguns fatores, e aí eu chego no 0,8 vezes 10 na menos 5, ou seja, é abaixo, né? O risco de acontecer é menor do que 1 vezes 10 na menos 5, que é o risco tolerável. Então a estrutura está protegida sim. Note que. Só que aqui tem aquela sacanagem que ele fez, né? Ele considerou 4 eventos perigosos por ano por quilômetro quadrado. No nosso caso, iam ser 9. Esse valor com certeza não daria, tá? Mesmo com 20 metros de altura, esse valor pode ser que não daria. O que acontece é que, para esse edifício, precisa ter o tipo manual. E aí, gente, quando é manual, ele já considera 0,5. Então, note que já 0,5 já leva quase que leva a metade do risco final. Então, note que o negócio não é fixo, né? Não é algo fixo. Você mudando parâmetros, ele se ajusta. Então, nesse caso aqui, no caso do projeto, o risco para esse prédio de 20 metros, eu não preciso de projeto preventivo contra incêndio. Se não tiver projeto preventivo contra incêndio, se não tiver para-raio, a estrutura ainda assim está protegida.
É claro que se eu aumentar o risco, né, de incêndio, o fator vai aumentar aqui, né? Já aumenta 10 vezes, aí eu já preciso ter algum tipo de nota que já aumentou 10 vezes praticamente, ó. Ó, aumentou 10 vezes para esse aqui, ó. Né? De 0,83 passou para 8,3. 8,3, o risco é maior do que 1 vezes 10 na menos 3, 1 vezes 10 na menos 5. Então, não está protegido. O que vai acontecer? Ele colocou um nível 3. A estrutura está protegida? Sim. Ou colocou um nível 4. Olha que eu posso colocar um nível 3 e nenhuma proteção contra incêndio, ou eu posso colocar nível 4 e ter um projeto preventivo contra incêndio. Estão vendo que a edificação residencial ela pode ser nível 4 se eu tiver a proteção? E ainda, gente, existe a possibilidade de eu colocar, por exemplo, somente ao invés de ter nível 4, colocar apenas o DPS. Se eu colocar DPS, de repente eu posso até isentar essa edificação de para-raio. Então, note que eu tenho projeto preventivo e tenho DPS, eu posso não colocar nem o classe 4. Então, eu posso alterar parâmetros e chegar naquilo que eu desejo. Agora, imagina o mesmo edifício com 40 metros de altura. Todos os N's vão mudar, né? Porque todos os N's da norma, né? Todos do cálculo do PA, PB, PC, todos os N's dependem da área, né? Então, quando é risco baixo, né, com 40 metros de altura, note que eu estou colocando nenhum SPDA e nenhuma proteção contra incêndio. Não tem projeto preventivo, não tem hidrante, não tem extintor, não tem nada. A estrutura está protegida? Não, porque deu 2,4. Deu acima de 1 vezes 10 na menos 5, que é o risco tolerável para perdas de vida humana. Agora, com nível mesmo baixo, né, que é o nosso caso, né, que é o nosso caso, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar nenhum SPDA e botar um projeto. Eu boto um projeto preventivo de rede de hidrantes, extintores e rede automática, né, que é no caso o detecção de incêndio. Aí eu baixo esse fator para 0,2 e aí agora a estrutura está protegida. Ou ao contrário, eu posso colocar nível 4 de proteção. Note que é uma estrutura de 40 metros, né? Posso colocar nível 4 de proteção. E como deu 0,4 aqui, ó, mesmo que eu coloque. Mesmo que eu aumente ali o índice de incidência de eventos por ano, ali, né? De 4 para 9, pode de repente, que é muito provável que seja proporcional, pode de repente ainda ficar a menor que 1. Tá? Então, note que eu posso colocar um para-raio nível 4 e nenhum projeto preventivo. E a estrutura também está protegida. Gente, eu fiz o curso, né? Eu fiz um curso para aprender a fazer esse cálculo. E nesse curso, eles não fizeram o cálculo passo a passo, porque senão ia precisar de umas 3 aulas para calcular passo a passo. Pegar cada item desse, ir na tabela, buscar. O importante é vocês saberem, tá? Que de acordo com essas características aqui, tem uma tabela que busca esses índices. De acordo com essa característica aqui, tem uma tabela que busca esses índices, né? E que esses índices aqui também tem tabelas, lá que tem B, C6, enfim, são várias tabelas, várias equações para chegar nos índices, tá? E qual é o conselho que eu dou? No caso, se vocês forem pegar um projeto para raio. Tem algumas planilhas, eu comprei uma, tá? R$50, gente. R$50 você olha no site, vai no YouTube, faz a busca, a pessoa faz uma planilha automática lá de Excel, bem automática mesmo,
que você vai selecionando, vai um passo a passo, né? Você vai selecionando ali com pop-ups ali, você consegue clicar da checkbox e pop-ups ali para você selecionar itens, digitar valores, e aí no final ele vai dizer, não passou. Aí logo abaixo dele, assim, aumentar tal coisa. Aí ele sugere, inclusive, o que você tem que fazer. Essas planilhas, tá? Vale a pena R$50. Elas custam, eu não fiz essa planilha, não. Eu tenho interesse em fazer um software no futuro para calcular isso aí. Por isso que até que eu fiz o curso, né? Mas, assim, pelas planilhas que já existem, não vale a pena fazer o software, tá? É só para me colocar no Cadialete e dizer assim, o meu também faz. Na hora de ter os recursos, teu faz isso? Faz. Não é nem por questão do valor, porque, pô, R$50 a planilha, né? Muito barato. Não, R$50 não justifica desenvolver um software por licença, ainda mais para um público tão restrito que é esse aqui de projeto preventivo contra incêndio e ainda de projeto para raio. Há de se lembrar também, né, que existe uma briga aí dos engenheiros eletricistas com engenheiros civis com relação a para-raio, que eu acho que agora em Santa Catarina vai estar resolvida. Por quê? Porque o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina não exige mais projeto de para-raio no projeto preventivo, ele não analisa mais, ele simplesmente descarta, você não precisa nem apresentar nada, zero, não precisa mais apresentar projeto de para-raio no bombeiro em Santa Catarina. Então isso praticamente vai minimizar a guerra do engenheiro civil com o engenheiro eletricista. Por quê? Porque o engenheiro civil ele queria para-raio, mas porque ele não queria contratar mais um profissional para fazer o projeto do preventivo, que normalmente é o engenheiro civil que faz projeto preventivo contra incêndio. Agora o bombeiro não analisando, se por acaso o CREA diz assim, não, o para-raio saiu da atribuição de engenheiro civil, né? Vamos supor que o CREA decida isso um dia, que eu acho que não vai acontecer, até porque vocês estão tendo essa disciplina, né? Vocês estão aprendendo a fazer os cálculos, estão aprendendo a fazer o projeto. Mas se isso acontecer um dia, né? Pode acontecer, tudo é política, né, gente? Pode acontecer. O CREA não exigir mais, não permitir mais que o engenheiro civil faça projeto preventivo, por exemplo. Para os engenheiros civis não vai ser mais tanto problema, porque o bombeiro deixou de exigir. Para a cidade de Santa Catarina. Deixar isso claro. Então, que eu também acho certo, tá, gente? Porque a IN10 totalmente diferente do que da norma. Tá? Não faz sentido o bombeiro olhar ele não vai saber fazer essas análises aqui. Análise probabilística de risco à vida, não vai saber. Né? Então, nesse caso, a situação ficou bem favorável, né, para nós, engenheiros civis. Mas, eventualmente, nós precisamos conhecer o sistema de para-raio, ele é importante, saber que ele protege o patrimônio, protege vidas, protege interesses econômicos. São eventos aleatórios que acontecem e acontecem com alguma frequência, né? No nosso caso, 9 eventos por quilômetro quadrado, que não é 1 quilômetro por ano. Então, em 1 quilômetro por 1 quilômetro, em cada ano, naquele quilômetro, acontece 9 eventos. Não é pouco, não. Tá? Não é pouco, não. Então, é um projeto importante para a segurança. Enfim, eu vou continuar fazendo desse tipo de projeto, porque eu me especializei nisso, né? Então, não vou deixar de fazê-lo, nem deixar de ensiná-lo. Mas é isso aí, gente. Algum questionamento aí com relação a esse cálculo? Acho que ficou bem claro, Maciro, o pessoal acho que deve ter entendido bem.
espero ter atendido aí as expectativas do professor. Não, foi excelente, muito bom. Espero que ele me passe na disciplina, né? Mas eu estou igual a você. Em um lado eu sou professor, no outro eu sou aluno. Eu estou com duas telas aqui. De um lado eu sou professor e do outro eu sou aluno. Por enquanto é nota 10, Moacir. Então tá bom. Então tá bom. Obrigado, então, Moacir. Acho que foi bem elucidativo aí. Realmente o cálculo é bem complexo, né? E eu também vou procurar essa planilha aí para me inteirar. R$50, pô, realmente é um grande negócio aí, né? Uhum. Mas é a mesma do curso que tu fez? É a mesma? Mesmo Não, pessoal? É assim, professor, até todo o meu material de para-raio eu compartilhei com o senhor lá. Tá compartilhado lá. Inclusive a planilha. Tá. Valeu, então. Valeu? A Eliane está querendo fazer uma pergunta. Eliane? Professor. Oi, pode falar, Eliane. Não é bem sobre isso aí que eu quero perguntar. É sobre o início ali da planilha. Da planilha do quê? Do projeto. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá, eu fiz o dimensionamento ali dos apartamentos. Tá. Isso é sobre outro conteúdo da disciplina, é isso? Isso. Tá. Então eu vou dar um alô aqui pro professor Raimundo, que ele tá... vou despedir aqui da turma do professor Raimundo, que eu estou simultâneo com as duas turmas. Aí eu já te atendo, tá? Tá bom. Tá bom, então. Valeu, pessoal. Obrigado aí, a turma do professor Raimundo. Espero ter contribuído aí. Excelente, obrigado. Um abraço para todos aí. Tchau. Obrigado, valeu. Valeu, Valeu, tchau.